aí, pessoal? Espero que estejam bem. Pitaco cinematográfico, Biônicos, produção brasileira, nova da Netflix, o que é muito interessante por a gente quebrar o monopólio da Globo no audiovisual de maior investimento que tem no Brasil, né? E o que é Biônicos? Biônicos é uma ficção científica passado num futuro bem próximo, 2035, rodado aqui em São Paulo, apesar de nunca falar que é São Paulo, mas quem conhece ou vive como eu aqui em São Paulo vai reconhecer vários cenários. E nesse mundo do futuro, os desculpe, paralímpicos que atualmente são considerados aqueles que superam as dificuldades, aqueles determinados guerreiros, eles se tornam privilegiados por conta de implantes biônicos. Então, a gente vai ter um grande conflito aí entre duas irmãs, que uma era paralímpica e tinha uma prótese biônica, e de repente ela se torna a ídolo mundial, porque ela consegue saltar 2 vezes mais do que a irmã dela, que não é biônica, é uma pessoa sem deficiência, consegue saltar. Então traz uma vantagem assim que quebra totalmente o paradigma com essas novas próteses. É tipo o Soldado Invernal da Marvel, não é aquilo, aquele braço dele não é uma deficiência, né? Aquilo é uma vantagem ele ter aquele braço biônico. Só que também é uma coisa bastante incipiente nesse mundo. É uma coisa que acabou de ser lançada, o mundo ainda está se ajustando. Por exemplo, é crime cortar um membro para colocar uma prótese. Isso não pode, não vai poder competir se fizer isso dessa maneira. Eu achei muito interessante porque é algo plausível, né? Eu acho que talvez seja mais uma questão do quando e não do se. Acho que um dia algo assim vai acontecer de fato. O roteiro do filme é bom, os dramas são centrados na família dessas duas irmãs e mais o outro irmã delas, que é um hacker e tal. São muito interessantes também, porque essa família toda é de negros, o que traz uma diversidade muito bem-vinda, sem trazer nenhum tipo de coitadismo, sem nada do gênero. Eles são pessoas tratadas como normais, como qualquer um. Essa família carrega bem o filme emocionalmente e tal. Esse vai ter alguns clichêzinhos do gênero, algumas cenas que você fala, tá, agora eu já sei o que vai acontecer. Essa coisa meio assim, algumas filmagens, mas não vai atrapalhar também. O interesse do filme é mantido, 1h50 de filme, ele te cativa, carrega, o ritmo do filme é muito bom também e vai te conduzir bem. E acho que é muito interessante que é um roteiro que não entrega tudo, tem coisas assim que não fala, olha isso, eu descobri isso. Não tem, ele deixa algumas coisas para o espectador pegar, ele respeita a inteligência do espectador. É muito interessante, porque produções nacionais muitas vezes tem a coisa de ser descritivo em absolutamente tudo, e tem coisas que não precisa disso, né? Você pode mostrar, você não precisa ser tão didático nisso daí tudo. As atuações são boas, como eu disse, o trio dos irmãos, vividos pela Jéssica Corre, pela Gabs e pelo Christian Malheiros, estão muito bem. E tem os nomes conhecidos também, que é o Bruno Galhaço, que é um desses conhecidos, é o mais importante, ele é um antagonista aí nessa história, ele aparece bastante. Tem o Danton Mello também, fazendo o policial, o Paulo Vilhena, e uma participação bem curtinha, mas muito marcante, do Miguel Falabella. E o mais importante disso daí, essa produção é extremamente bem feita. Não tem aquela coisa de filme nacional com sérias restrições orçamentárias. Nem um pouco. Não fica devendo a produção internacional de forma alguma. O que eu acho muito interessante é que a Netflix tem feito isso, como fez também com A Sociedade da Neve, o filme todo feito na Espanha, com efeitos especiais também, que você acha que é o padrão ouro, coisa que a gente costuma só ver em Hollywood. Então, outros ninja, outros mercados estão produzindo produções de altíssimo nível com esse dinheiro da Netflix e mostrando que, tendo dinheiro, dá para fazer em outros lugares. E o que é bem feito aqui? Aqui é ficção científica. Na ficção científica, o que precisa? Efeito especial. Gente, os efeitos especiais são extremamente bem feitos. As próteses você faz crer que aquilo é de verdade mesmo. Tanto umas próteses mais rudimentares e tal, quanto umas mais tecnológicas, tudo parece muito real, muito verdadeiro. Tem efeito especial também de cenas de ação, que também são bem feitos. Tudo muito, muito caprichado aqui.
A fotografia somada à direção de arte traz um quê de Blade Runner com a cidade, com aqueles outdoors animados, neon gigantescos que chamam a atenção, que cobrem fachada inteira de prédio. Muito interessante, alguns contrastes, cores fortes que são trabalhadas. E a edição, como eu disse, mantém a pegada, o ritmo do filme. E certamente, se não houvesse por trás a direção do Afonso Poyar para gerenciar tudo isso, não teríamos isso. Né? Ele tirou tudo que ele pôde disso daí, fez um trabalho de excelência com o que ele tinha e tá todo mundo de parabéns por isso. E fica assim, pessoal, assistam o filme, assistam. Por quê? A Netflix baseia tudo em relação à audiência. Então, se você assistir o filme, independentemente de gostar ou não, eu espero que goste, é um bom filme. E ainda mais colocar no gostei, a Netflix vai ver que esse tipo de filme gera engajamento. Gerando engajamento, a Netflix vai destinar mais recursos a produzir conteúdo brasileiro. A gente pode ver conteúdo brasileiro e conteúdo brasileiro que vai rodar o mundo. Assim como conteúdo do mundo tem que vir para o Brasil. Acho que a gente tem que quebrar o monopólio, tanto no Brasil quanto da Globo, quanto no mundo de Hollywood. Quanto mais ideias sendo produzidas no audiovisual, mais interessante se torna com essa diversidade. Então, para finalizar, Biônicos tem alguns clichês aqui e ali, mas eles não o atrapalham. É uma grande produção de ficção científica, é uma história envolvente, interessante, é plausível esse cenário, traz boas atuações e, dito tudo isso, nota 7. Tem que fazer direitinho, contar aqui. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.